No inverno de 1994, o casal Terry e Gavin Sherman comprou um rancho isolado na bacia de Uinta, no Utah, sonhando com uma vida tranquila criando gado. Menos de 2 anos depois, venderam tudo e foram embora, dizendo que não aguentavam mais o medo do que viam todas as noites. Hoje vamos mostrar quem documentou essa história, qual jornalista a levou ao público, quais cientistas tentaram explicá-la e o que ela ainda ensina sobre a fronteira entre medo e evidência. O rancho fica perto da cidade de Ballard, no condado de Uinta, encostado na reserva indígena Uinta Ouray, dos povos Ute. É uma região isolada, com poucas estradas e vizinhos raros, o tipo de lugar onde qualquer luz estranha no céu se destaca à noite. Décadas antes de qualquer família de fora se instalar ali, moradores locais já contavam histórias de fenômenos que não sabiam explicar. Essa vizinhança com tradições indígenas antigas se tornaria a peça central do mistério que viria depois. Terry Sherman trabalhava havia anos com pecuária e queria expandir os negócios da família para uma propriedade maior. Sua esposa, Gavin, e outros parentes se mudaram junto, incluindo netos que passavam temporadas na fazenda. Para eles, aquele pedaço de terra parecia perfeito, pasto fértil, água em abundância e distância da cidade. Nada, num primeiro momento, sugeria que a rotina ali seria interrompida por algo que nenhum deles saberia nomear. Poucas semanas depois de se instalarem, os Sherman começaram a notar luzes se movendo de forma errática sobre os pastos durante a noite. Animais da fazenda sumiam sem deixar rastro, e outros apareciam mutilados de um jeito que nenhum veterinário local conseguia explicar. A família também relatou ter visto um animal enorme, parecido com um lobo, que segundo eles resistia a tiros disparados a curta distância. Cada novo episódio deixava mais claro que aquele não era um rancho comum. Com o tempo, os relatos foram além das pastagens, portas pareciam se mexer sozinhas, objetos apareciam fora do lugar e a sensação de estar sendo observado tomou conta da casa. Os netos dos Sherman ficaram tão assustados que passaram a evitar dormir sozinhos. Terry chegou a montar guarda armado durante a madrugada, tentando proteger a família de algo que ele mesmo não sabia descrever. O desgaste emocional crescia mais rápido do que qualquer explicação disponível. Exaustos e sem respostas, os Sherman decidiram que precisavam contar a alguém de fora antes de desistir da propriedade. A família entrou em contato com pesquisadores que já investigavam relatos de fenômenos aéreos não identificados na região do Utah. Foi esse primeiro contato que abriu o caminho para que o caso saísse do isolamento do rancho e chegasse a quem tinha ferramentas para registrá-lo com método. Sem esse passo, a história provavelmente teria se perdido como tantas outras lendas rurais. Quem levou o caso ao público pela primeira vez foi o jornalista George Knapp, repórter investigativo da emissora Class TV, de Las Vegas, conhecido por cobrir fenômenos aéreos não identificados desde os anos 1980. Knapp visitou a propriedade, entrevistou a família e publicou uma série de reportagens detalhando os relatos, inicialmente sem revelar o sobrenome real dos rancheiros. Foi esse trabalho jornalístico, com data, fonte e testemunho registrado, que transformou boatos de vizinhança em um caso documentado. As reportagens de Knapp chamaram a atenção do empresário Robert Bigello, fundador da Bigello Aerospace e interessado havia anos em pesquisas sobre fenômenos ainda sem explicação científica. Em 1996, Bigello comprou a propriedade dos Sherman, que finalmente puderam deixar para trás o lugar que tanto temiam. Para Bigello, aquele rancho deixou de ser apenas uma fazenda e passou a ser um laboratório a céu aberto para tentar entender o que a família havia vivido. Bigello já mantinha o National Institute for Discovery Science, o NIDS, fundado em 1995 para estudar fenômenos científicos ainda sem explicação. Ele direcionou parte da equipe para monitorar o antigo rancho dos Sherman em tempo integral, instalando câmeras, sensores e outros equipamentos de medição. À frente da investigação estava o bioquímico Cole Kelleher, responsável por documentar cada ocorrência seguindo critérios científicos. Pela primeira vez, o caso deixava de depender só de testemunhos e passava a ter registros técnicos organizados. Ao longo de anos de observação, a equipe do NIDS registrou alguns eventos considerados fora do comum, mas boa parte dos fenômenos mais dramáticos relatados pelo Sherman não se repetiu diante dos instrumentos científicos.
Isso alimenta até hoje um debate entre pesquisadores sobre quanto do caso é fenômeno real ainda não compreendido e quanto é estresse, sugestão coletiva ou folclore local. Mesmo os cientistas mais céticos reconheceram que a quantidade e a consistência dos relatos da família mereciam ser investigadas com seriedade. O apelido Skinwalker vem do folclore navajo, que descreve o Iena Aldloshi, uma espécie de bruxo capaz de se transformar em animais para fazer o mal moradores da região, tanto navajos quanto utis. Já contavam histórias de fenômenos estranhos na bacia de Uinta muito antes de qualquer família de fora se instalar ali. Essa camada de tradição oral ajuda a explicar por que o caso Sherman ganhou um nome tão carregado de significado cultural, e não virou apenas mais um relato isolado de fazenda. Em 2005, Kelly e Eric Knapp reuniram anos de anotações, entrevistas e registros do NIDS no livro Hunt for the Skinwalker, Science Confronts the Unexplained at a Remote Ranch in Utah. Para proteger a privacidade da família, a obra usou inicialmente o sobrenome fictício Gorman no lugar de Sherman, revelado publicamente só em reportagens e documentários posteriores. Ainda assim, o livro se tornou a fonte mais citada sobre o caso, por reunir num único relato verificável o testemunho da família, os dados da investigação e o contexto histórico da região. O rancho mudou de mãos novamente em 2016, quando foi comprado pelo empresário Brandon Fugal, que deu continuidade às investigações com uma nova equipe de cientistas. A partir de 2020, essa fase mais recente ganhou visibilidade mundial com a série documental The Secret of Skinwalker Ranch, exibida pelo canal History. O caso, que começou com o desespero silencioso de uma família de rancheiros, havia se transformado, décadas depois, em um dos fenômenos paranormais mais estudados dos Estados Unidos. Depois de vender a propriedade, Terry e Gavin Sherman voltaram a uma vida discreta, repetindo aos poucos jornalistas que os procuravam a mesma frase: não haviam inventado nada, só queriam parar de sentir medo dentro da própria casa. A família raramente deu novas entrevistas depois disso, preferindo deixar que os registros de Knapp e do NIDS falassem por eles. Para pesquisadores, esse silêncio é visto como um sinal a favor da sinceridade do relato original, já que os Sherman nunca tentaram lucrar com a própria história. O detalhe mais revelador de toda a investigação é este: nenhum cientista do NIDS presenciou pessoalmente os eventos mais extremos descritos por Terry e Gavin Sherman. Tudo o que se sabe sobre as noites mais assustadoras vem do testemunho direto da família, cruzado depois com as reportagens de Knapp e o material científico de Kelleher. Isso não prova nem desmente o que aconteceu, mas expõe o núcleo do mistério, um caso sustentado por relatos humanos consistentes, sem uma evidência definitiva que convença céticos e pesquisadores ao mesmo tempo. No fim das contas, o caso do rancho Skinwalker não é só sobre luzes no céu ou criaturas indefinidas, é sobre como uma família comum transformou o próprio medo em um registro histórico, graças a um jornalista atento e a cientistas dispostos a investigar sem preconceito. A lição que fica é simples: por trás de toda lenda que resiste ao tempo, geralmente existe alguém que decidiu documentar em vez de só contar. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana trazemos outro caso real, com fontes reais, direto do inexplicável.